E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor e estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu vou te ensinar o que é decaimento radioativo. Mas calma, antes de começarmos o vídeo, já gosto de pedir para você já deixar o seu like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que vocês podem me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @IgorJulioProf, onde lá você pode acompanhar todas as postagens, participar de lives, interagir nas enquetes e radiologar de pertinho conosco. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? O decaimento radioativo, por sua vez, ele é considerado como um tempo ou um período específico na redução da atividade de alguma amostra radioativa. Mas calma, para você entender basicamente o que é tudo isso, a gente precisa voltar um pouquinho antes e entender de onde vem a radioatividade. A radioatividade foi descoberta ali por volta do ano de 1896, um ano logo após em relação à descoberta dos raios-x, onde Henri Becquerel, por sua vez, percebeu ali o enegrecimento e escurecimento de chapas radiográficas devido a uma amostra de urânio. Basicamente, essa atividade ela é basicamente oriunda ou proveniente de uma amostra radioativa, também chamada de radioisótopo. Os radioisótopos, por sua vez, são os mais variáveis possíveis, com diferentes tipos de energias e também emissões de radiações diferentes. As radiações que, por sua vez, podem ser emitidas podem ser eletromagnéticas ou até mesmo corpusculares. As radiações eletromagnéticas são raios-x e raios gamas, geralmente. Já as radiações corpusculares podem ser partículas alfa, partículas beta ou até mesmo emissão de pósitrons ou até mesmo outros tipos de partículas. Mas no geral, basicamente o decaimento radioativo ele vai ser aí o tempo estimado, um tempo médio que esse radioisótopo vai levar em relação à sua perda ou à diminuição da sua atividade. Falar de decaimento radioativo também assimila em relação ao tempo de meia-vida, que é exatamente, mais uma vez, o tempo necessário para que uma amostra radioativa perca ou diminua metade da sua energia inicial. Então o decaimento radioativo, na verdade, ele é uma constante exponencial que, por sua vez, vai diminuir essa taxa de atividade. E por que existem essas amostras radioativas? Por que eles estão ali passando por esse processo de decaimento radioativo? Na verdade, as amostras radioativas elas são basicamente compostas por átomos instáveis, que por sua vez vão estar ali liberando energia com diferentes radiações, como eu acabei de explicar. E basicamente o objetivo inicial, ou pelo menos é o que se compreende em relação à física, é que essa amostra ela chegue ali, ela alcance a sua estabilidade, para que ela pare ou cesse essas emissões. E até que isso seja alcançado, ela vai continuar liberando energia. Tá, professor, e todas as amostras elas possuem decaimento radioativo iguais? Não. Basicamente, cada tipo de isótopo radioativo possui aí um tempo de meia-vida diferente, até mesmo uma emissão da quantidade de energia diferente. Os mais comuns são o césio-137, o cobalto-60 e até mesmo nas técnicas ou nas modalidades, como na medicina nuclear, como são aplicadas aí na PET e na SPECT, podem ser utilizados aí o flúor-18 e até mesmo o tecnésio-99 meta-estável. Cada um desses isótopos possui aí um tempo de meia-vida diferente. Por exemplo, o césio-137 e o cobalto-60, que são amplamente utilizados aí em relação à radioterapia, possui aproximadamente 30 anos de tempo de meia-vida para o césio e aproximadamente 5 anos em relação ao cobalto-60. Já o flúor-18, utilizado na técnica PET, na modalidade de medicina nuclear, possui um tempo de meia-vida de aproximadamente 2 horas. E o tecnésio-99 meta-estável possui um tempo de meia-vida de aproximadamente 6 horas. Existem vários outros radioisótopos que demoram dias ou até mesmo bilhões de anos para poder ter aí o seu decaimento radioativo de forma aí constante, tá certo? Basicamente, esse decaimento radioativo ele vai finalizar, como eu falei, quando essa amostra, esse átomo, alcançar a sua estabilidade. E isso pode demorar algum tempo, sejam horas, dias, anos ou até mesmo bilhões de anos. Mas no geral, a gente consegue também identificar que tipo de amostra é, que tipo de radioisótopo é, também
devido aí a esse fato do decaimento radioativo. O equipamento eletrônico específico para poder avaliar ali que tipo de material, qual é a sua energia que está sendo emitida e até mesmo a sua atividade, é um equipamento chamado Geiger-Müller, esse aí que está aparecendo na tela de vocês. Essa câmara, por sua vez, vai fazer ali toda a detecção de área, ou até mesmo ali uma detecção mais local de alguma área que possa estar ali contida ali em relação a algum material radioativo ou a alguma amostra radioativa. E a gente consegue avaliar também, basicamente, fazer cálculos baseados nas informações que são obtidas. Basicamente, essas amostras radioativas, ou o termo decaimento radioativo, você vai escutar aí, basicamente, em áreas como medicina nuclear, radioterapia e até mesmo radiação ambiental e até mesmo a radiologia industrial. Então, lembrando que o decaimento radioativo, por sua vez, ele pode ser diferente de amostra para amostra e que, por sua vez, também está atrelado aí em relação ao tempo de meia-vida. E aí, o que você achou desse conteúdo? Você gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá bom? Lembrando, pessoal, não esqueça de curtir o vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative todas as notificações, pois tem vídeo aqui novo toda terça e toda quinta às 7 horas da noite e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Me siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjulioprof, onde lá você fica radiologando de pertinho conosco e tem aí a chance de interagir, participar de lives e aprender muito mais. Eu vou ficando por aqui e encontro com vocês no próximo vídeo. Valeu!